Opa, bom? Se você é como eu, um apreciador da cultura asiática, provavelmente você já leu ou já viu por aí alguma obra chinesa, os famosos manhwas, que nada mais é do que um mangá chinês. E você provavelmente deve ter percebido o quão estranho eles são. Então hoje eu te convido a estar explorando um pouco sobre esse assunto e eu vou mostrar pra você, do meu ponto de vista, que não tem nenhuma base e nada, o do porquê eu acho eles bizarros. Primeiramente, como a maioria dos mangás japoneses ou a maioria dos manhwas coreanos, grande parte das obras chinesas são tiradas de web novels, que seriam tipo as light novels japonesas e as light novels coreanas, tá ligado? Então, por grande parte dessas web novels terem mais de 2.000 capítulos, vocês têm noção de o que é 2.000 capítulos? Pra vocês terem ideia, One Piece acabou de chegar no capítulo 1152 e é um mangá. Agora imagina você ler mais de 2.000 capítulos de uma light novel, mano. Vocês entenderam que a noção passa longe aqui? Então, a maioria dos autores e ilustradores fazem uma coisa que é comum praticamente, na minha opinião, que é você fazer uma história rasa, rushada, com uma arte meio simples e com o protagonista sendo foda. Por isso que na maioria das vezes temos obras em que o protagonista tem menos carisma que o Sung e a obra inteira tem a história pior do que o final de Boku no Hero e o Dev CLT. Vocês percebem o quão ruim é isso, né? Na maioria das obras chinesas temos a belíssima jornada do protagonista. E se você acha que a maioria dos shonen japonês tem a premissa ruim, é porque você ainda não leu nenhum manhwa, mano. Se você acha que um protagonista que é escolhido por causa de uma profecia ou porque ele tá destinado a mudar o mundo é uma coisa ruim, agora imagina um protagonista que é humilhado por todo mundo, menosprezado pela sua própria família, porque por algum motivo ele nasceu com alguma deficiência, ou ele não pode aprender magia, ou ele não pode aprender artes marciais, e que do nada ele consegue um super poder ou uma cura pro problema que ele tem. Na maioria das vezes ele consegue encontrar o mestre que ou é o mais forte daquele mundo, ou um dia já foi, ou nos casos mais extremos, ele encontra algum objeto e dentro desse objeto tem uma alma presa de uma das pessoas que um dia já foi considerado o mais forte daquele mundo. E assim ele começa a treinar para desenvolver suas técnicas, tentar ser o mais forte do mundo, se vingar daqueles que humilharam ele, junto com a família dele. Quando ele encontra aquele objeto que tem uma alma presa, aquilo vira o seu segundo objetivo, que é conseguir um corpo pro mestre dele. Então a gente vai vendo ele conseguindo se vingar de todo mundo que humilhou ele, a gente vai vendo ele derrotando o vilão, encontrando alguma garota que se apaixona por ele por motivo nenhum, depois derrotando outro vilão e encontrando uma outra garota que se apaixona por ele por motivo nenhum, porque chinês gosta desse bagulho de trisal, quadrisal, quintrisal, gosta que o protagonista tenha várias mulheres. Se você acha harém de Isekai estranho, é porque você ainda não viu obra de cultivo chinesa, porque em obra de cultivo chinesa, qualquer menina que o protagonista encontra, essa menina começa a desenvolver sentimentos por ele por nada. Ela tá sendo atacada, o protagonista salva ela. Ah, eu tô apaixonado. Ela tem alguma doença, o protagonista cura ela. Ah, eu tô apaixonado. É sempre assim. E também tem a parte dos vilões, porque em obra chinesa o tempo todo tem que ter vilões pro protagonista se provar que ele é o mais forte. Isso quando o autor coloca um vilão que é muito forte só pro protagonista perder e depois voltar muito mais forte, derrotar o vilão e assim se provar de novo. É sempre assim, mano. Isso quando não é aquelas obras em que o protagonista fica tão forte na Terra que ele tem que ir pra outra dimensão, outro reino, e lá ele tem que começar a jornada dele tudo de novo. Na maioria das vezes em obras chinesas você vai encontrar todo tipo de clichê. É sempre assim. Sabe o pior? Lembra quando eu falei que as web novels tinha mais de 2.000 capítulos? Então, como os manhwas são tirados diretamente delas, a maioria tem 800, 700, 1.000 capítulos. Se você acha ruim One Piece ter 1.500 capítulos, olha essa daqui, ó. Martial Peak, 3.600 capítulos, mano. E sabe o engraçado? Eu acabei de resumir ela pra vocês. No mais, obras chinesas tendem a ser uma mistura entre histórias rasas, rushadas, outras sem originalidade, em que você vai ver uma jornada de mais de 3.000 capítulos em que você não sabe quando que vai ter fim, porque o protagonista tá sempre vivendo reviravoltas e reviravoltas, passando por coisas inimagináveis. Mas não adianta só eu ficar falando. Então eu vou citar duas obras aqui que eu acho que são as obras mais conhecidas quando o assunto é cultivo. Eu só vou usar cultivo hoje como um exemplo, mas eu não vou
entrar tanto assim em detalhe, apesar que eu já falei um bocado, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, vamos começar. A primeira obra que eu quero falar é uma que eu já citei, que é o Martial Peak, que é o genérico do genérico quando o assunto é cultivo. Tem mais de 3.000 capítulos, não sei como essa obra consegue ser tão famosa assim. Eu já li mais de 1.000 capítulos dela e até hoje eu não consigo entender qual é a graça que as pessoas veem nela. Realmente, no começo, quando eu comecei a ler ela, já tem muito tempo que eu li, era muito diferente. O mundo era diferente, as ações do protagonista eram diferentes. Era legal ver o protagonista conseguindo enfrentar todas as dificuldades que o mundo jogava em cima dele. Mas depois de 1.000 capítulos, não tinha mais o que fazer, mano. Era sempre a mesma coisa, o protagonista ficava forte, do nada aparecia outro vilão que conseguia ser mais forte ainda que o protagonista. Aí o protagonista tinha que fazer... Entendeu? Não tem muito o que explicar, mano. É uma obra de 3.000 capítulos em que a história se repete do começo ao fim. Desculpa se tem alguém aí que goste de Martial Peak, mas eu não consigo entender o porquê que ela é tão famosa assim. A segunda é a Apoteose, que praticamente é a mesma coisa de Martial Peak. É um cara que começa totalmente ferrado com a família dele, ridicularizando ele todo, e ele acaba por encontrar um manual secreto que o pai dele guardava, e aquele manual secreto continha uma técnica secreta que quanto mais ele apanha, sim, ele apanha e fica forte. Ele tem outras técnicas, mas a técnica principal dele é uma técnica corporal, em que quanto mais ele apanha, mais ele vai ficando forte. E a mesma coisa, mano, que é a jornada do cara enfrentando vilões, conseguindo se vingar da sua família, conseguindo se vingar de todo mundo que ridicularizou ele. No final é a mesma coisa, cara. Apesar de tudo que eu falei nesse vídeo, não é como se eu odiasse obras chinesas. Eu também curto. Tem algumas que eu gosto, então eu vou recomendar algumas aqui pra vocês que eu separei. Mesmo ela tendo os defeitos que eu já citei aqui, elas conseguem ter o seu diferencial e conseguem te prender com um pouquinho de leitura. Começando pelo Antigo Soberano da Eternidade. Eu não sei porque a maioria das obras chinesas tem esse bagulho de você colocar um título mega espetacular pra chamar atenção. Mas enfim, essa é uma obra de cultivo, mas essa eu acho um pouquinho diferencial, porque o protagonista eu acho da hora e a estética da obra, as ilustrações eu acho bem diferente, então ela consegue ter o seu charme. A história segue Gu Feiyang. Eu vou errar os nomes chineses aqui e vocês vão me perdoar, porque é difícil pronunciar nome chinês. A história segue Gu Feiyang, que um dia já foi considerado um gênio tanto em artes marciais quanto em alquimia. Ele acaba morrendo e reencarnando 15 anos depois no corpo de Li Yunxiao, um jovem de 15 anos da família Li, que é considerado um merda, porque ele foi um dos únicos da sala dele que ainda não desbloqueou os meridianos dele, então todo mundo da sala dele considera ele um merda. O apelido dele na sala é o merda da família Li. A história vai se desenrolar agora com Gu Feiyang no corpo de Li Yunxiao, tentando recuperar tudo aquilo que um dia ele já teve e tentando melhorar a visão que todo mundo tem do garoto que ele assumiu o corpo. Eu acho a história muito interessante, porque eu acho o protagonista muito foda, e a estética do mundo, os personagens, o autor conseguiu fazer um bagulho muito interessante. Apesar de ser um clichê, é um clichê decente, entendeu? É tipo Solo Leveling. A próxima obra é o Imperador Demoníaco, ou vocês podem também achar como o Imperador Mágico. Essa daqui eu falo que, apesar dela ser de cultivo também, ela é muito brava, porque o protagonista, ele faz as coisas sem dó, sem remorso nenhum. É um psicopata nato esse daqui, mano. Vocês podem ler sem dó, porque o protagonista capa geral sem medo nenhum, mano. A história segue Zuo Fan, que um dia já foi considerado um imperador mago, mas por causa de algumas coisas ele acaba sendo atacado e sendo traído, então ele acaba reencarnando. Sim, mais uma obra de reencarnação. O chinês gosta desse bagulho de reencarnação, então ele acaba por reencarnar no corpo de um jovem que tinha o mesmo nome que ele, e agora no corpo desse jovem ele vai tentar buscar a sua vingança sobre aqueles que atacaram, mas o jovem que ele reencarnou tinha um problema. Ele tinha uma maldição no coração dele, em que ele tinha que proteger dois jovens que eram de uma família que estava sendo atacada. A gente vai ver Zuo Fan como um mordomo fazendo toda a desgraceira no mundo para tentar transformar a família daqueles dois jovens na maior família do mundo e assim ajudar ele com a vingança dele. Eu acho essa obra massa porque o protagonista vai fazer de tudo para conquistar o que ele quer. Se ele precisar de capar alguém, ele capa. Se ele precisar de enganar alguém, ele engana. Ele não tem dó de fazer nada de errado, mano. Essa história é muito massa, recomendo vocês
a lerem. A última é Logano 10 mil anos no futuro. Só título pica. Esse entra naquele de cultivo, artes marciais e tempo moderno. Coisa que chinês ama, mano. Chinês ama misturar esses bagulho em uma história só. A história nos começa apresentando Lu Sheng, um estudante de uma escola que estava dormindo e o professor acaba acordando ele. Porque o professor não deixa o pessoal dormir dentro da sala de aula, né, mano? Quanto mais alguém dorme, menos aquela pessoa atrapalha a aula. É isso, não? Pelo jeito, essa daqui não tem reencarnação. Nesse mundo, as pessoas são avaliadas pelo seu status de vida. Então, quanto maior o seu status de vida, mais chances de você conseguir alguma coisa decente no futuro, ou até mesmo ser um super-herói. Porque nessa obra existe super-heróis porque o mundo está sendo atacado por monstros que saem do abismo. E como já era de se imaginar, o protagonista tem o pior status de todo, sendo que o status dele não presta nem pra ele ser um predreiro, mano. Tá vendo, rapaziada? Até pra ser predreiro, vocês têm que estudar. Falei tudo errado. Então, a história corta pra Lu Sheng indo embora. Essa porra tem reencarnação. Qual é a pira dos chineses com reencarnação? Toda a história o chinês tem que ter reencarnação, mano. Tarde, Lu Sheng no seu quarto começa a treinar pra ver se ele consegue aumentar o seu status de vitalidade, porque o status dele é uma porcaria. Ele treina tanto que ele acaba apagando. E ele acaba acordando em um mundo completamente diferente, todo destruído. E sim, esse mundo é o futuro. Como já diz no título, né? Logano 10 mil anos no futuro. Por algum motivo, toda vez que ele dorme, ele acorda num futuro diferente. E nesse futuro, o mundo está completamente destruído porque os monstros destruíram o mundo. E ele acaba sendo atacado por um zumbi. E depois de muito perrengue, ele consegue derrotar o zumbi. E ele acaba por sugar toda a essência do zumbi e junto com a sua memória. E dali, ele descobre que toda vez que ele absorve alguma essência de um monstro, ele fica mais forte. Então vamos ver Lu Sheng treinando nesse outro mundo e ficando mais forte, mais forte, mais forte. Eu acho interessante essa obra, mesmo ela tendo essa pegada nada a ver. O cara vai pro futuro e depois volta pro presente, porque ela não foca no quesito reencarnação. Tanto que eu até brinquei com vocês falando que essa obra não tinha reencarnação, depois eu falei que tinha, porque a reencarnação aqui, ó, é esquecida. Ele cita que ele reencarnou naquele mundo, mas depois você não liga pra aquilo, porque o mundo é tão bem aproveitado, de certa forma, né? Tão bem é foda, né? Mas a história é tão bem explicada. Mano, eu não consigo elogiar de uma forma decente obra chinesa, mas a história é legal, mano. Você pode ler aí, que você vai curtir. Mas enfim, isso é tudo por hoje. Eu acho que eu consegui expressar tudo que eu sinto por obras chinesas. Como eu disse, eu não odeio, mas também tem muita obra que me tira do sério, mano. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou todo, sei lá, mas eu espero que eu tenha entretido vocês. Muito obrigado por todo mundo que chegou aqui. Eu não achei que aquele primeiro vídeo ia ser tão bom assim, mas é isso, brigadão e até o próximo vídeo.